Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o Supremo Tribunal Federal, nesses últimos 2 dias, segunda e terça, se transformou em um circo. Porque foi isso que aconteceu no depoimento daqueles criminosos que queriam dar o golpe de Estado na nossa democracia. Aí, segunda-feira e terça foi o depoimento deles todos. E foi assim uma festa, porque o ministro Alexandre de Moraes liberou, diz que eles poderiam mentir. E aí eles deitaram e rolaram na mentira. Eles deitaram e rolaram. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, no Supremo, o depoimento do Walter Braga Neto, ele inclusive chegou os advogados a pedir a liberdade do Braga Neto. Agora, o que ficou assim mais evidente e foi riso na plateia toda foi quando o Bolsonaro, que é um dos cabeças da organização criminosa, que está sendo julgado, e no depoimento dele, um certo momento, porque ele ironizava, aí ele convidou o ministro Alexandre de Moraes para ser vice na chapa dele para presidente da República em 2026. Quer dizer, isso era uma ironia, né? Porque, vou lhe contar, esse pessoal não tem um pingo de vergonha na cara. Não tem um pingo de vergonha na cara. Porque é o fim da picada. Eu não sei, inclusive, aquele tal de Ramage, Alexandre Ramage, eu não entendo como é que ele pode passar no exame para ser advogado da Polícia Federal. Porque se houve é tão incompetente que ele acha que todo mundo é idiota. Porque as mentiras que eles falaram, não foi só o Alexandre Ramage, até aquele almirante Garnier. Ele mentia tanto que ele dava até risada das mentiras que ele falava. Era um mentiroso contumaz. É o fim da picada. Todos eles mentiram. Teve um que não mentiu, mas ele se omitiu a responder pergunta dos ministros, que foi o general Heleno. O general Heleno é aquele que está no bico do corvo e batia no peito quando estava no governo, dizendo que era machão. Ele se comportava. Bom, todos eles que são ligados ao exército, o comportamento deles é uma prepotência. É uma prepotência que não tem tamanho. Não tem tamanho.
Agora, e o pior disso tudo, que quem estava acompanhando os depoimentos fica envergonhado. Porque é vergonhoso mesmo. É vergonhoso o que eles estavam fazendo. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele revogou a decisão do dia 26 de julho de 2024, que impediu o contato entre eles. Agora já foi liberado. Diz que agora eles podem conversar o quanto que eles quiserem. E o ministro, inclusive, anunciou a revogação da medida cautelar com o fim dos depoimentos dos réus do núcleo crucial, conhecido como aqueles que compõem o núcleo crucial, que é os cabeças, é aqueles que organizaram o golpe de Estado, que tem como cabeça principal o Bolsonaro, que não queria largar o osso. Ele não queria entregar ele queria ser presidente. Ele perdeu nas eleições e achava que tinha que continuar. Por isso que eles organizaram o golpe de Estado. Organizaram aquele ato terrorista no dia 12 de dezembro, que invadiram a sede da Polícia Federal. Organizaram aquela tentativa de bomba no dia 24 de dezembro, lá no aeroporto de Brasília. Organizaram aquele ato terrorista no dia 8 de janeiro, que invadiram o Supremo, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto e destruíram o patrimônio cultural e artístico do Brasil. E ontem, segunda e terça-feira, foi o depoimento desse pessoal do núcleo, conhecido como núcleo crucial. Eles deram um depoimento, foi dividido, uns na segunda-feira e outros na terça-feira. Mas, no geral, inclusive da terça-feira, foi assim. Era só mentira. Aquele tal de delegado Ramage, que é deputado federal, é de uma incompetência, um mentiroso, porque mentiu descaradamente. Aquele almirante, tal de Almirante Garnier Santos, ele falava tanta mentira que inclusive ele dava risada das mentiras que ele falava. Aquele também que era dele, foi ministro no governo, ministro do governo Bolsonaro, o tal de Anderson Torres, que foi pego na casa dele, o que ficou conhecido como minuta do golpe. Ele se enrolou todo, mentiu pra caramba. E também é delegado da Polícia Federal, licenciado. Apesar que o comportamento dele foi até melhor do que dos outros. Aquele tal de General Heleno, aquilo é uma vergonha nacional. É uma vergonha nacional. E tem outra. O General Heleno
era o chefe geral da segurança institucional, aonde tinha a ABIN, o Gabinete de Segurança Institucional, que eu acho que, inclusive, o presidente Lula tem que acabar com esse tal de Gabinete de Segurança Institucional. O Jair Bolsonaro, lá, o tal de conhecido como genocida, que era presidente da República, ele, inclusive, passou o fim de semana em São Paulo, no Palácio do Governo, e o pessoal dando aula para ele de comportamento, para ele saber como se comportar perante o juiz. Ficou a semana inteira, lá, o fim de semana, treinando e comendo tudo às custas do dinheiro do paulistano. Aquele tal de general Sérgio Nogueira foi ministro da Defesa, um petulante, mentiroso, mentiu escandalosamente. Ele mentia tanto que a gente ficava envergonhado das mentiras dele. Esse Paulo Sérgio Nogueira, quer dizer, todos eles mentiam. O Braga Neto, general eu não entendo como que pode uma pessoa dessa chegar ao cargo de general do Exército. Quer dizer que para chegar a general do Exército tem que ser incompetente, tem que ser mentiroso, porque esse pessoal mentiu. Porque logo que eles chegavam, que eles sentavam na mesa, na cadeira lá do réu, porque eles sentaram no trono do réu. Aí o ministro Alexandre de Moraes lia para eles uma série de normas e ainda dizia para eles: olha, vocês têm a liberdade de poder mentir. E foi isso que eles fizeram. Só falaram mentira. De vez em quando o ministro dava um chega para lá, mas liberou eles para mentir. E eles mentiam muito. Um bando de mentirosos. Mas muita mentira mesmo. E tem outra. Mente na maior cara de pau. Aquele Almir Garnier, ele mentia e dava risada. Ele devia pensar assim: será que esses idiotas estão acreditando naquilo que eu estou falando? É isso que ele deveria estar pensando. Porque mentir do jeito que ele estava mentindo, pela madrugada, isso é xingar todos aqueles que estavam assistindo o depoimento de idiota. Porque é isso que eles acham da população. Porque, veja bem, o Bolsonaro, com as suas organizações e as suas igrejas estelionatárias, porque as igrejas evangélicas são estelionatárias. Quer dizer, eu não vou generalizar, porque deve ter algum pastor que é decente. Mas esses que são envolvidos com o Bolsonaro, todos eles são estelionatários. Os que estão envolvidos com o Bolsonaro são estelionatários. Aquele tal de mala feia, Malafaia. Mente escandalosamente. Eu acho que, inclusive, é ele que dá aula para esse pessoal. Agora, e era esse pessoal, olha bem,
Olha na mão de quem estava a nossa população, o nosso país. Estava na mão desse pessoal. Pessoal sem escrúpulo, sem dignidade. Pessoal mentiroso. E eles não queriam deixar o poder. Por isso que organizaram esse bando de criminosos para dar o golpe de Estado na nossa democracia. Para implantar no Brasil a ditadura militar. Porque é isso que eles queriam, a ditadura militar. Só que tem um porém, nós já tivemos ditadura militar. E nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que querem de todo jeito dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. E inscrevendo no canal, juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.